Primeiro, agradecer o convite, tá? De estar podendo estar aqui falando um pouquinho para vocês nesse mês de Outubro Rosa, que é o mês mundial de prevenção do câncer de mama. Me foi pedido para falar um pouquinho sobre os avanços no tratamento, tá certo? A gente vai ter a palestra da doutora Carla, que vai falar em relação à incidência, né? Mas como a doutora Flávia falou, nos dados do INCA a gente tem um aumento na incidência realmente nos números de câncer de mama, mas na mesma proporção a gente está tendo, né, um aumento nos métodos de detecção, na campanha, né, nos meios, tanto na divulgação quanto na qualidade desses métodos de detecção. Então, apesar de ter crescido esse número aqui no Brasil, né, isso provavelmente se deve porque a gente está diagnosticando mais, a gente está detectando mais. Então, não é só porque está crescendo, o câncer está aumentando, né, está se alastrando, não é isso. É porque a gente está detectando mais, a gente está diagnosticando mais, tá certo? E, ao mesmo tempo, no mundo, as taxas de mortalidade vêm decaindo por conta dos avanços no tratamento. Então, para que a gente fique confortável que apesar dessa coisa do número está crescendo, no Brasil, quando a gente não tem, como tem nos Estados Unidos, um método de notificação tão bom, então agora a gente está tendo a notificação melhor, a gente está tendo detecção melhor, então a gente tem aumento no número, mas quando a gente olha em torno das estatísticas mundiais, a gente tem uma redução também na mortalidade. Então isso é muito importante, essa redução na mortalidade. Por quê? Porque a gente está melhorando a nossa forma de tratar, tá certo? Não só porque a gente está detectando precocemente e aí a gente consegue implementar um tratamento curativo, mas porque a gente também está melhorando os nossos tratamentos. Bom, então assim, se vocês quiserem interromper e tirar dúvidas, pode interromper no meio, tá bom? Porque na verdade é um pouquinho específico, eu coloquei alguns slides para tentar explicar um pouquinho para vocês como é que é esse tratamento, né? E eu vou tentar explicar alguns conceitos antes, né, de entrar exatamente para que vocês possam entender algumas coisas. Então, se vocês quiserem interromper, se tiver dúvida, se não tiver claro, podem interromper, tá bom? Bom, então, para a gente começar, só alguns conceitos. Então, quando o médico fala no tratamento adjuvante, então, tratamento adjuvante é aquele que é feito antes da cirurgia. Desculpe, neoadjuvante é aquele que é feito antes da cirurgia. O tratamento adjuvante é aquele que eu faço depois da cirurgia. E o tratamento paliativo é aquele que eu faço quando eu já não tenho uma doença localizada na mama, tá certo? Isso são conceitos. Tanto o tratamento neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, quanto depois da cirurgia, o meu objetivo qual é? O meu objetivo é estar reduzindo o risco de recidiva, ou seja, é um tratamento preventivo. Então, aquela mulher que foi diagnosticada com câncer de mama, né, foi operada, então o tratamento que o oncologista vai indicar para ela, seja ele qual for, quando ele é feito um pouquinho antes ou um pouco depois da cirurgia, o objetivo disso é reduzir o risco dessa doença voltar, certo? Quando a gente tem uma doença que não está mais localizada apenas na mama, a gente tem um objetivo de controle, tá certo? E aqui é importante frisar, apesar desse termo paliativo, isso não quer dizer que a pessoa está em estágio terminal, nem no final da vida, nem é uma sentença de morte. Apenas muda um pouquinho o objetivo do tratamento, um tratamento de controle. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês mais sobre isso. Então, vamos começar aqui com esse cenário, tá certo? Então, é um cenário que a paciente tem um câncer de mama localizado na mama ou né, na axila. Por que na axila? Então, a axila é um prolongamento, os gânglios axilares são um prolongamento praticamente da glândula mamária. Então, tudo que passa, bactérias, células neoplásicas que estão na mama, elas vão ser drenadas para esses gânglios que a gente tem na axila. E normalmente é o primeiro local, quando a célula do câncer sai da mama, né, o primeiro local que ele vai, na maioria das vezes, são esses gânglios na axila. Só que mesmo assim, mesmo quando esse câncer, ele já não está só na mama, ele está na axila, ele ainda é considerado um tratamento cirúrgico
e este tratamento é curativo, tá certo? Então, toda vez que a gente tem um câncer de mama, está localizado na mama e ou axila, o objetivo do meu tratamento é um objetivo curativo. Qual é esse tratamento? É a cirurgia, tá certo? Então, qual é o papel do oncologista, né? Então, se o tratamento curativo é a cirurgia, o cirurgião vai lá, retira o tumor, retira o gânglio que está doente, e o oncologista, o que é que vai fazer mais? O cirurgião fala, olha, dona Maria, tirei tudo, não tem mais nada aí, né? O que é que a gente vai fazer agora? O que eu falei para vocês, a prevenção, tá? Que vai ser o tratamento adjuvante e neoadjuvante. A gente não está falando aqui daquela prevenção de um paciente que nunca teve câncer, tá certo? Eu estou falando aqui de um paciente que já teve, retirou e agora tem um risco maior de voltar alguma coisa. E por que voltar alguma coisa, né? Então o câncer, ele começa, ó, aqui, se vocês olharem essa coluninhazinha aqui, são células normais. E aí, por um motivo que na maioria das vezes a gente não sabe qual é, começou a crescer células doentes, células do câncer, tá certo? Que, né, começam a se produzir desordenadamente, crescer e se formar um tumor. Então, dessa mesma forma que essas células cresceram aqui, essas células podem se desgarrar, ir pela corrente sanguínea e se desenvolver em outro local. Então, mesmo que esse tumor tenha sido retirado, às vezes a gente precisa fazer tratamentos para poder destruir essas microcélulas aqui, que não tem como nem com o microscópio a gente dizer se está mandando o corpo ou não. E até impedir que cresçam, apareçam novas, né, já que pode ser que aquela mulher tenha uma tendência a formar, né, um câncer de mama. Então o papel do oncologista nesse cenário é tratamento preventivo. E quais são as modalidades de tratamento oncológico que a gente tem, tá? Nesse sentido, então a gente tem a radioterapia, a quimioterapia, hormonioterapia e as terapias-alvo, tá? Desculpa, que são a grande novidade, que é o que hoje as pesquisas no mundo todo estão visando. Isso daqui eu vou explicar a vocês o que é isso. Bom, e aí vocês podem me perguntar, bom, então quer dizer que o paciente teve câncer de mama, a mulher foi lá, tirou o tumor, operou e vai ter que ganhar tudo isso aqui? Quimioterapia, rádio, hormônio? Então, o que cada um vai receber hoje em dia não é tudo igual para todo mundo. Então, um avanço do tratamento, exatamente hoje a gente dá um tratamento individualizado. Hoje em dia a gente tenta cada vez mais os estudos a dizerem: Dona Maria precisa de quimioterapia, mas Joana não. Ela não vai precisar. Ela vai precisar só de hormônio, ela vai precisar dos dois. Então, hoje em dia, a gente tenta ao máximo saber exatamente quem é que precisa de tratamento, quem é que não precisa. Claro, para eu não estar dando, às vezes eu não vou matar uma mosca com um martelo imenso, né? Então, a gente precisa cada vez mais estar nesse sentido de tratamento individualizado. E isso eu vou mostrar para vocês que o tratamento oncológico está indo nesse caminho. Bom, então, para mostrar rapidinho, então, às vezes o paciente chega no consultório e me pergunta: doutora, qual é a diferença de radioterapia para quimioterapia? Né? O que é radioterapia? Então, radioterapia, como o nome já diz, é uma radiação, tá certo? Assim como o sol, é um tratamento de radiação e é um tratamento exclusivamente local. E graças a Deus que ele é local, porque imagina se eu quisesse irradiar a mama e irradiasse o corpo inteiro, né? Então, todo mundo sabe que radiação não é bom que a gente tome radiação sem necessidade, né? Até no raio-x a gente se protege para poder irradiar só aquilo que é necessário. Então, é um tratamento local, tá certo? Que vai tratar somente a mama e o gânglio, tá certo? E quem é que deve receber? Então, aqui, a radioterapia, claro que tem variações, né, nessas indicações, mas basicamente é fácil dizer a vocês quem vai precisar. Naquele cenário, a mulher teve um câncer de mama, operou, retirou o câncer de mama. Então, quem é que vai precisar de radioterapia? Então, aquela mulher que fez uma cirurgia conservadora. Então, o que é isso? Então, algumas décadas atrás, uma mulher tinha um câncer de mama, aparecia com um nódulo na mama, mesmo que esse nódulo fosse pequeno, 1 centímetro, 2 centímetros, tinha que tirar a mama toda, tá certo?
Hoje em dia, não precisa mais tirar a mama toda. Porque aquilo que eu falei, cada vez a gente tende a querer tratar menos o paciente. Então, não preciso tirar a mama toda? Não. Só que aquele paciente, aquela mulher que não tirou a mama toda, ela vai precisar fazer radioterapia. Porque o que é que vai acontecer? É como se eu precisasse queimar aquela área ali que ficou, tá certo? Para vocês entenderem. Então, sobrou glândula, sobrou mama, e eu preciso destruir. Se ficou uma célula ali que não dá pra gente ver, a gente vai destruir com a radiação, certo? Por outro lado, tumores muito grandes, acima de 5 centímetros, ou se eu já tiver mais de 3 gânglios doentes, então também são indicações de que pode ter sobrado alguma célula ali e não dá para ver, o médico não tem como saber se sobrou ou não. Então, essa paciente tem indicação de receber radioterapia. Então, aqui, como é que a radioterapia funciona? A radiação ela vai destruir, assim, fazer uma lesão no DNA da célula do câncer e essa célula vai morrer, porque nenhuma célula consegue sobreviver com uma lesão no DNA. Então, esse é um aparelho, para vocês verem, um aparelho de radioterapia, tá certo? Um dos mais modernos. A radioterapia, como é local, ela não vai cair cabelo, ela não dói, ela não tem nenhum sintoma sistêmico, digamos assim. O sintoma é como uma radiação solar, que a gente tomar sol, a gente fica com a pele vermelha, né? Às vezes pode despelar. Então esse é o efeito colateral principal da radioterapia. E o que a gente tem de avanços, né? Já que o tema da aula foi avanços no tratamento, antigamente a gente tinha aparelhos de radioterapia, que era a área que eu queria irradiar, ela era projetada com raio-x, tá certo? Então o médico fazia um raio-x de simulação, isso é o radioterapeuta que faz, tá, gente? Não sou eu, não é o oncologista. O oncologista encaminha o paciente para o radioterapeuta, né? Quando ele vê que o paciente vai ter indicação. Então, hoje em dia, a área que vai ser irradiada, ela é programada toda em 3D no computador, tá? Isso é passada para esse aparelho e o aparelho irradia, inclusive o aparelho vê até o movimento de respiração. Porque na hora que você está respirando, você muda a posição, você muda o volume, né? Quando você está respirando, então aquela radiação poderia pegar alguma área indesejada. Então, hoje em dia, a gente já tem aparelhos que até pegam a variação do movimento de respiração para poder irradiar somente o que a gente quer irradiar. Bom, hormonioterapia, tá certo? Hormonioterapia é uma coisa que não é uma modalidade de tratamento para todos os tipos de câncer, tá? E por que é para o câncer de mama? Então, é um tratamento importantíssimo no câncer de mama, porque em torno de 80% dos tumores, eles são dependentes de hormônio. Então, aquele tumor, né, em 80% das mulheres que vão ter câncer de mama, aquela célula tumoral que era uma célula e virou 1000 células, na hora que, nesse crescimento, o alimento do tumor foi o quê? Estrógeno e progesterona, os nossos hormônios, né? Assim como no homem, o câncer de próstata cresce com a testosterona, o câncer de mama, na maioria dos casos, vai se alimentar do hormônio. Então, o que é que eu preciso fazer? Se eu sei que o câncer cresce com hormônio, o que é que eu vou fazer? Tirar o hormônio, né? Então, eu vou dar um tratamento. Então, as terapias, quando a gente fala hormonioterapia, são remédios que simplesmente vão bloquear o hormônio no organismo da mulher. Então, se porventura, normalmente, esse tratamento, naquele cenário que eu falei, operou, tirou o tumor, acabou, vamos prevenir. Então, nesse cenário, normalmente a mulher usa 5 anos, um comprimidinho de hormônio, e tirando esse hormônio, o que é que vai fazer? Se nesses 5 anos ela é protegida, toma 5 anos, mas a proteção é por mais de 10 anos, surgindo uma célula neoplásica, não tem alimento, vai morrer, não vai se multiplicar, tá certo? Então, esse é o objetivo da hormonioterapia. E os efeitos colaterais são efeitos colaterais hormonais, como se fosse uma menopausa, né? Então, a mulher que está na menopausa não tem o quê? Não tem hormônio, tem os sintomas. Aqui, da mesma forma, eu estou tirando o hormônio. Então, os sintomas que podem acontecer são alguns sintomas da menopausa. Então, essa é uma outra forma que a gente tem de tratamento. Uma pergunta importante, o que é que acontece? Como é que eu vou saber? Então, esse é um outro avanço, aquilo que eu falei do tratamento individualizado.
como é que eu vou saber se eu estou dentro dos 80% que responde a hormônio, que é o tumor que cresce com hormônio? Porque tem 20% que o hormônio não é o alimento, né? Então como é que eu vou saber? Então já foi a época que a gente dava para todo mundo, né? Eu não peguei essa época com certeza, né? Não é da minha época, mas assim, já aconteceu, dar o anti-hormônio e você não saber exatamente quem era que ia se beneficiar. Já, né, há algum tempo a gente já tem como detectar, então começou a se ver que aquela célula do tumor tinha receptores, como se fossem anteninhas, tá certo? Que captavam o hormônio estrógeno, a progesterona. E aí o médico patologista, naquele momento que a mulher tira um pedacinho do tumor, tira o tumor inteiro, o médico patologista vai lá, prepara uma lâmina e vai olhar no microscópio. Quando olha no microscópio, é isso que ele vai ver. Isso aqui é uma célula de um câncer de mama, tá? Que é o mais frequente. O que é que o médico vai fazer? Ele joga uma substância que vai reagir com esses receptores de hormônio e se tiver, né, esses receptores, se for positivo, isso vai ficar uma coloração marrom forte. Então aqui, tá certo? O que é isso? Tudo isso de marronzinho quer dizer que essa célula está cheia de receptores de estrógeno e progesterona. Então hoje em dia já esses são testes que se fazem para poder o oncologista saber quem precisa e quem não precisa daquela terapia. Bom, e então a gente já falou de radioterapia, a gente já falou de hormonioterapia, né? E aí sobrou a quimioterapia e por fim que eu falei para vocês da terapia-alvo. Quimioterapia é sempre o bicho-papão, né? Claro, é o mais temido das mulheres, é o que vai cair o cabelo, né? Realmente é o que mais tem efeito colateral, né? Não é mentira. São manejáveis, não é mais como era antigamente, ninguém mais morre vomitando, não existe mais isso. Hoje a gente tem medicações que o tratamento não é como se pinta em novelas e na mídia, tá certo? Mas é claro que a gente só quer dar quimioterapia para quem realmente precisa. Eu não quero dar um tratamento, como eu falei, eu não quero matar uma mosca com um martelo enorme, tá certo? E as terapias-alvo, o que é a terapia-alvo? Então a terapia-alvo é o que hoje o mundo todo estuda. Então, o que é o ideal? O que seria o ideal? A quimioterapia é aquele tratamento que mata as células do câncer, verdade, mas termina destruindo células normais, células que estão sadias, tá certo? Então, o que seria ideal? Seria ideal que a gente tivesse um tratamento inteligente que reconhecesse a célula do câncer e destruísse somente ele, tivesse um alvo, tá certo? Graças a Deus, no câncer de mama, a gente já está descobrindo alguns alvos, tá certo? E o principal alvo que foi descoberto, tá? Chama HER2. Então, HER2, o que é HER2? HER2 foi o nome que se deu a uma proteína, tá certo? Que quando os pesquisadores começaram a olhar, então eles começaram a ver, poxa, Maria fez um tratamento todo certinho, fez tudo o que tinha que fazer, fez hormônio, fez quimioterapia e a doença dela voltou. Já a Joana fez tudo também que tinha que fazer e está curada. Graças a Deus o tratamento preveniu e não voltou mais. Por que é que Maria volta e Joana não volta, se as duas fizeram tudo certinho? Né? Então eles começaram a olhar as células desses pacientes que o câncer voltava e começaram a ver uma coisa estranha. Bom, nessas células tem uma quantidade grande de uma proteína. E essa proteína é o nome HER2, tá certo? Então eu vou mostrar, essa é uma foto para vocês, aqui uma visualização em 3D. Então vamos imaginar a célula como se fosse um ovo estrelado, tá certo? Um ovo estrelado, a gente tem a clara e tem a gema. A gema é o núcleo e a clara do ovo é essa membrana aqui, onde ficam essas proteínas. Então, a proteína que está aqui de verde, tá certo? Então, começou a ver, poxa, tem muito dessa proteína, tá cheio. E aí, os pesquisadores descobriram que nessas mulheres que tinham essa proteína aumentada, esses tumores eram extremamente agressivos. Quem estava fazendo
com que esse câncer voltasse, quem estava fazendo o tumor ficar agressivo, era essa proteína, tá certo? Então, a partir daí a gente pôde, de uma forma melhor, identificar quem é que vai precisar mesmo de quimioterapia. Então, esse é um dos fatores, tá certo? Então, voltando um pouquinho para a quimioterapia, na hora da gente decidir quem vai ganhar ou não, isso é baseado no risco daquela doença voltar, se é mais agressiva ou menos agressiva, versus as comorbidades daquela paciente, a idade, se realmente vai valer a pena. Lembra que é um tratamento preventivo, vai valer a pena mesmo? Então a gente tem que pesar essas coisas, e o HER2 entra aí, certo? Aqui eu vou pular então. Então, o HER2, tá? A gente vai falar um pouquinho dele agora. Como eu falei, confere agressividade, a doença metastática, ele está presente em torno de 20 a 30% das neoplasias de mama. Então, até 30% dos tumores de mama vão estar cheios dessa proteína e vão ser extremamente agressivos. Então, aqui a figurinha, ó, tá vendo? Essa célula que não tem muito e essa célula cheia aqui ao redor, mandando estímulo, tá vendo como eu falei do ovo estrelado, mandando estímulo para que a célula cresça. Bom, Maíra, isso só serviu então para a gente saber que é agressivo? Esse HER2, tá, então é agressivo e eu faço o que com isso? Então, a partir do momento que a gente conseguiu identificar que o alvo era aquele, que era aquilo que estava fazendo o tumor ficar agressivo, a gente conseguiu desenvolver remédios inteligentes que reconhecessem aquela proteína e destruíssem apenas aquela célula. Então, é isso que a gente chama de terapia-alvo, tá certo? E quem é o nosso alvo principal no câncer de mama? É essa proteína HER2. É lógico que tem gente que o tumor é agressivo e não tem essa proteína. Estamos trabalhando em descobrir outros alvos. Por enquanto, a gente tem esse, e foi realmente uma mudança grande com essa descoberta. Então, o nome do remédio que a gente usa é chamado trastuzumab, tá certo? Ele se liga, é como se fosse uma ligação chave-fechadura. Então, determinada chave só abre aquela porta. Então, esse remédio, ele só vai destruir aquela célula, porque ele vai reconhecer aquela proteína, vai abrir aquela porta, se ligar ali e destruir aquela célula especificamente. Então, aqui não apareceu. Esse foi um estudo, foi em 2005. Isso que eu estou falando para vocês é coisa de 2000 para cá. Então, o estudo que saiu foi em 2005. Então, a partir de 2005, aquelas mulheres que operavam, tiravam o tumor, iam para um oncologista, e o oncologista, olha, você vai precisar de um tratamento preventivo. Então, elas faziam, quimioterapia, e a partir daí elas começaram a tomar também esse remédio. Esse remédio não é quimioterapia, ele é como se fosse uma vacina, tá certo? Ele é parecido com uma vacina. A vacina, quando a gente toma uma vacina da gripe, quando você entra em contato com o vírus, ela vai lá e lhe defende. Da mesma forma, esse remédio é como se fosse uma vacina. Então, as mulheres passaram a usar essa vacina, tá certo? Que usa por um ano, não cai cabelo, não dá enjoo, não dá nenhum sintoma que quimioterapia dá, porque não é quimioterapia, é como se fosse uma vacina. E a partir daí, eu tive uma redução de quase 50% no risco de recidiva e redução de 34% no risco de morte. Então, 50% daquelas mulheres que iam câncer, iam voltar tomando essa vacina, a gente consegue que ele não volte, tá certo? Que a gente reduza isso, é bem importante. Então, a partir daí, a gente começou, essa foi a primeira, né, e ainda hoje a mais importante que a gente tem, mas se eu estivesse dando essa aula para vocês para o ano, isso já vai ser diferente, porque a gente já tem novas drogas, tá certo, que acabaram de sair, ainda não no contexto de prevenção, mas elas vão chegar também nessa fase. Só para finalizar, eu queria frisar para vocês assim, tudo que eu falei até agora foi naquela mulher que teve um câncer, que operou, tirou tudo, e a gente vai agora, a gente diminuiu o risco dela de voltar a ter alguma coisa. Mas, doutora, aí aquela paciente que já descobriu o câncer no estágio um pouco mais avançado, que não estava só na mama,
ou que a doença voltou. E aí, tem jeito? Tem jeito, certo? Então, nesses casos, o meu objetivo, quando eu não posso mais operar, porque eu não posso operar uma coisa que já saiu do lugar onde nasceu e está no fígado, ou no osso, ou onde seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou controlar a doença. Isso vira uma doença crônica, tá certo? E apesar da gente ter essa palavra câncer que assusta, quando a gente fala de pressão alta e diabetes, a gente tem que tomar remédio para o resto da vida. Então, se você tem um diabetes e não tomar o remédio, o seu açúcar vai subir, você pode entrar em coma e precisar ir para o hospital e morrer, se você não tomar o remédio. Você tem pressão alta, se você não tomar o remédio, vai pressão a vida inteira. Se você parar de tomar o remédio, você pode ter um AVC, você pode ter maior risco de infarto e morrer da mesma forma. Então, aqui eu estou falando de mulheres que têm doença, que já não estão só na mama e que vivem 5, 10 anos. Ou que seja, eu estou falando aqui, mas que vivem anos, que podem morrer de outra coisa. E a gente, controlando agora, tem que usar remédio, tá certo? Tem que usar remédio o tempo inteiro, pode ser que fique períodos sem remédio, e esse remédio não é só na veia, é comprimido. Tem quimioterapia que não cai o cabelo? Tem. Não é toda quimioterapia que cai cabelo. Tem quimioterapia que é comprimido, tá certo? Então a gente tem formas de tratamento, de controlar a doença e transformar isso numa doença crônica. Graças a Deus isso em mama, né? Em oncologia não é sempre que vocês vão ver isso, tá certo? Então, para frisar, isso é importante a gente deixar claro, que vocês saiam com essa ideia daqui hoje. Vou pular um pouquinho aqui esses slides, colocar aqui no slide final, que são as mensagens para casa, tá? Quais são as mensagens para casa da aula? Câncer de mama localizado na mama e na axila tem tratamento curativo. O câncer de mama, ele metastático, ou seja, que já não está só na mama, ele tem tratamento para controle da doença. O tratamento ele é individualizado, então não é porque um paciente está com câncer de mama, é porque a sua vizinha fez uma coisa que você vai fazer hoje, cada um tem seu tumor, vocês viram ali, são características moleculares, cada vez mais. E as novas terapias-alvo, cada vez mais a gente está se empenhando, isso eu garanto a vocês, a gente está se empenhando em descobrir novos remédios que façam como essa droga, que é uma vacina que destrói somente a célula do tumor. E a gente tem uma eficácia excelente com um dano pequeno, tá bom? Então essa é a mensagem, obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição.